Bom dia, parabenizando a Vossa Excelência, o deputado Giovano, a deputada Franciane, cumprimento toda a mesa. Geraldo Nogueira já é velho de guerra. Esse aí parabéns por estar sempre ao lado, né? Petrópolis, está sempre passeando lá com a gente lá. Eu acho que é muito importante, né, para nós, principalmente. Hoje eu estou como vereador, mas eternamente como deficiente. Eu costumo dizer que só a morte nos separa, eu e minha muleta. Então é mais importante para mim, a luta de que o cargo que eu tenho hoje. Porque infelizmente o assunto, eu cheguei um pouco atrasado, até peço desculpa. O assunto aqui é muito interessante, principalmente para nós que vivemos numa cidade que é totalmente os prédios tombados, ruas tombadas. A Câmara Municipal, ela fica num prédio aonde o vereador, que foi o segundo mais votado da cidade, não tem acessibilidade para aquelas pessoas que acreditaram e apostaram nele, para eles poderem chegar. Que sou eu, vereador. Por quê? Porque a cidade que eu vivo, amo a minha cidade, Petrópolis, uma cidade muito linda, nada se pode fazer. Tenho brigado, discutido, porque precisamos de elevadores, precisamos de uma rampa. E o que nós temos lá é a entrada, deputados, Geraldo, uma entrada aonde a pessoa com deficiência só pode entrar pelo estacionamento. Costumo dizer que deficiente não paga. Gente, é muito difícil. Eu nunca vi deficiente pagar IPVA. Você paga IPVA pela sua cadeira de roda? Você paga pela sua muleta? Você tem que entrar pela frente. E a minha briga dentro da Câmara Municipal de Petrópolis é que o deficiente, a pessoa que tem a deficiência, tenha o mesmo direito, como todos, de entrar pela frente. Porque na época das eleições, tudo é promessa, tudo chega na rua e fala que se eu estiver lá, eu irei mudar aquilo lá. E não foi o meu discurso. Porque Petrópolis vive mais da história. A porta de 60 que tem dentro da Câmara Municipal, deputado, a história dela é mais importante do que a história de qualquer um de vocês, de que a minha história. Porque não pode mexer naquela porta, que ela é uma porta de 60 e o prédio é muito antigo. E aonde está a nossa história? Aonde está a história da minha mãe, que muitas vezes foi humilhada, foi desprezado por ter um filho com deficiência e que na época ia de carrinho de mão para o colégio, porque não tinha uma muleta para botar debaixo do braço? Essa história é apagada. Porque a Câmara Municipal de Petrópolis, Dom Pedro, costumo dizer que Dom Pedro andava de cavalo, ele não andava de cadeira de roda. Então nada se pode fazer. Nós temos uma cidade que temos 90% dos ônibus adaptados, e onde se não pode mexer num ponto de ônibus, não pode mexer num ponto de ônibus para adaptar aquele ponto, porque infelizmente é histórico. Em frente à APAI, nós temos um ponto de ônibus que não pode ter uma cobertura, porque é histórico. E aquela mãe, que aquela criança com paralisia cerebral que sai da APAI e fica debaixo do sol e de chuva ali. Então eu costumo dizer, me desculpa me estender, eu quero saber onde está a história da pessoa com deficiência. Vai ficar presa num papel? Aonde os ônibus que são adaptados, eu fui cobrador de ônibus há 27 anos. Geraldo acabou de afirmar ali
algo que eu entendo do que eu estou falando. Duas coisas que eu entendo muito. É ser deficiente e ser cobrador de ônibus. Foi minha vida. Os ônibus lá em Petrópolis, nada funciona. Os elevadores, nada funciona. Na minha época, que eu era cobrador, antes de sair da garagem, nós tínhamos que botar água, nós tínhamos que bater pneu, nós tínhamos que virar letreiro, não tinha elevador. E eu entro nesse assunto lá, eu sou o chato. Eu sou o vereador chato. Por quê? Porque eu sou o único deficiente na Câmara Municipal e eu não falo da pessoa com deficiência. Eu sou a pessoa com deficiência. Então é muito fácil para falarem que esse vereador aqui ele é chato, porque não passam o que nós sempre passamos. Então deixa aqui, para não alongar muito, queria dizer para vocês que Petrópolis hoje não tem representação do Estado. Nós não temos um deputado estadual em Petrópolis. Nós somos deficientes só em Petrópolis. Para quem conhece Areal, São José do Vale do Rio Preto, eu acho que acontece algum milagre ao decorrer dessa viagem, que o meu vale transporte, que eu carrego no bolso dos meus companheiros de Petrópolis também, quando chega em Areal, que é 100 quilômetros de Petrópolis lá, há milagre, você já não é deficiente lá, você tem que ter outro vale transporte lá. E se nós vamos ter que andar com o bolso lotado, gente, de cartão, porque qualquer lugar que nós vamos, nós temos que ter um cartão. Então a minha luta, e peço aqui aos representantes do Estado, ao governador, ao prefeito do Rio de Janeiro, gente, o nosso sonho é unificar esse cartão. Nós precisamos que esse cartão seja unificado. Porque essas mães, gente, como a minha, eu estou falando da minha mãe, que hoje não se encontra mais, que há 3 anos partiu. Eu, criança, eu via como ela era humilhada. Não penso que uma criança de 4, 5 anos não lembra, não, que lembra. Então, gente, o que eu quero falar para vocês é isso. Essas mulheres têm que pegar uma criança com paralisia cerebral, um cadeirante, entrar dentro do ônibus em Petrópolis, que é tudo ônibus, pedaços de ônibus. Em Petrópolis nós temos pedaços de ônibus, que sai a roda, que agora estão tirando os cobradores também, que está dificultando mais ainda a nossa vida, porque quem mora em Petrópolis mora em morro, o motorista tem que deixar o ônibus na ladeira, sair do volante, da direção, deixar aquele ônibus lotado, para vir tentar fazer o elevador funcionar, um ônibus lotado, e ainda querem acabar com os cobradores de Petrópolis. Então, eu quero dizer para vocês, gente, Petrópolis, eu como Marcelo, pessoa com deficiência, não quero falar como vereador não, quero falar como deficiente. Peço ajuda a vocês. Unifique esse cartão. Unifique, porque a dificuldade é muito grande. Porque nós chegamos aqui no Rio, no INCA, em algum lugar para fazer um tratamento, nós não temos como chegar aqui e procurar uma secretaria e fazer um cartão para nós podermos ser... Gente, é difícil para nós. E o transporte que nós temos lá, da Secretaria de Saúde, fica numa ladeira. Se você não subir com a sua cadeira de roda naquela ladeira lá, no meio do caminho ele não te pega. Então o que nós estamos passando lá é gritando assim: socorro. Deputados, socorro. Prefeito, socorro. Governador, socorro. Nós não queremos ajuda, nós queremos respeito. E respeite a nossa deficiência. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pelas palavras.